Tô mandando ver, então. Isso aí. Isso é importante. Bem, vamos lá. Vamos voltar para aquela questão e vamos prosseguir, porque o simulado do Bernoulli está bem aí, né? Deixa eu espelhar novamente. Dia 21. Ah, mas é de março, né? Ufa. Eita, me deu um negócio aqui. Tá faltando falar de orgânica. E eu quero que vocês arrebentem no simulado para vocês entrarem na estatística deles lá. Quero ver você na estatística. Gente, é como eu estava observando a aula do Charles, eu achei interessante, pelo fato dele dizer o seguinte, que vocês não são obrigados a dizer amém porque eu estou falando. É bom que vocês sejam realmente, assim, críticos, né? Eu digo crítico no sentido de, se você está com dúvidas, se você acha que, ó, como a Maria Rosa, ela mostrou outra maneira, se tem outras maneiras de fazer, façam, tá? Façam. Não vão nesse passinho, não, né, da maneira que eu estou indicando. Procure sempre a maneira que fique mais fácil para você. A matemática já diz isso. Vocês podem lembrar isso do Leonardo falando alguma coisa em relação a isso, né? Nós temos várias outras maneiras de resolver, não essa coisa pronta. Por que eu coloco essas coisas prontas? Porque eu sei que tem alunos que não têm esse raciocínio matemático tão acelerado. Então, eu preciso fazer passo a passo, preciso indicar para onde tem que ir, né, uma maneira mais simples de fazer, né? Às vezes, só pelo raciocínio dá para resolver, só que tem gente que não consegue ver isso daí, porque não é a sua praia, nessa parte matemática da coisa. Eu tenho muitos alunos, vocês mesmos, eu me lembro como se fosse ontem, a gente falando de matéria, a gente falando de separação de mistura, a gente falando de coisas bem mais simplórias, mas quando a gente entrou em estequiometria, eu vi o desastre, vocês todos desesperados, vocês chateados, a química não presta, eu odeio, acabou. Mas isso daí eu também passei, ó, a Duda falou bem, eu mesmo. Eu também passei por isso daí. Pensei em desistir? Pensei, também sou humano. Pensei em dizer assim, eu que vou querer isso daí? Quero nada, meu amigo. Eu vou já estudar para passar no pacotador do Carvalho. Assim eu fiz. Só que não é bom, gente. Não é bom, não. Eu não aconselho, não. Estude mesmo. Não é bom, não. Enfim, gente. Eu acredito muito em vocês. Eu não tô botando pressão, não. Pelo contrário, gente. Não tô botando pressão de jeito nenhum em vocês. Não é pressão, não. É confiar em vocês. É observar o quanto vocês evoluíram. O quanto houve evolução por parte de vocês. E isso, para mim, é um golaço. É evolução. É você parar e dizer assim, olha, eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu cheguei até aqui, eu sou capaz de passar no Enem e cursar o que eu quero. Eu sou capaz. Então, você tem a sua própria chave. Não deixe ninguém guiar vocês. Tá bom? Olha o Eclis aí. O Eclis, para ele assistir a aula, ele sentava na frente e levava um travesseiro para poder ficar um pouquinho mais alto assim. Mas hoje não, ó, tá vendo? O tamanho do Eclis cresceu demais. Então, rapaziada, deixa eu voltar aqui. Precisava falar algumas coisinhas para vocês, tá? Só para dizer, se eu não me importasse com vocês, eu não diria nada. Começava a resolver questões, mas eu não sou assim. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Então, a gente calculou aqui, né? Precisa, no caso, verificar 2, né? Para a gente poder passar para a radioatividade. Nesse 2, ele quer saber a morte de pirona apresenta maior massa de oxigênio. A gente vai para a molécula e vai fazer relação, né, com a massa que eu tenho na molécula. Então, cada molécula tem a quantidade de oxigênio. Como ele já deu a massa molar para a gente aqui, acho que vocês até fizeram isso, mas acredito que tem gente que ainda também não fez. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, a primeira. Veja que eu numerei tudinho, né? 1, 2, 3. Vou colocar a massa da primeira, ó, que é 180 gramas. Tá aqui a massa, ó. Vou relacionar essa massa a quantidade que eu tenho de oxigênio na molécula. Vou botar um laser bem aqui para o Vitor ver.
Aqui, Vitor, ó. Eu tenho 4 moléculas de oxigênio. Não tenho 4 elementos, tá? Eu tenho 4 moléculas. Sabe por que eu tô falando isso? Eu vi uma questão da UEMA que falava sobre isso daí. Segunda fase, perguntando quantos átomos existiam. Aliás, quantos elementos existiam na molécula de água. E teve alunos que colocou 2 elementos de hidrogênio. Só tem um elemento, é o hidrogênio. Ali eu tenho 2 átomos. Né? Então, na verdade, aqui é a quantidade molar, inclusive, desse oxigênio. Nessa molécula aqui do ácido acetil salicílico, do mesmo jeito tem aqui do paracetamol, e aqui tem na dipirona. Né? Para a gente concluir, vamos lá, que eu estou perdendo muito tempo com você nessa questão. Radioatividade é importante também. Eu vou pegar essa quantidade, ó, que são 4 átomos de oxigênio, e vou multiplicar pela massa. São 4, então, 4 vezes 16, que é a massa molar. E aí dá 64. Então, 64 aqui, ó. Que no caso é de carbono, tá? Eu estou fazendo a relação do elemento acetilsalicílico e do oxigênio, perdão, existente lá. 10 gramas a questão disse que tem, né? Na amostra para cada um. Fazendo o cálculo aqui, nós vamos ter uma massa. 10 vezes 64 dividido por 180. Acho que vocês já fizeram, né? 3,5. 3,5, né? A gente tem que fazer isso para poder fazer o comparativo com os demais. 151 gramas da amostra e 2 vezes 16 dá quanto? Dá 32, né? É isso mesmo, se estiver errado, me corrija, por favor. 10 gramas aqui, ó. Aí vamos chamar aqui de Y. Professor, ele vai dar 3, né, não, professor? Não é 3,5, não. Deixa eu ver. 10 vezes dividido por 180 dá 3,5, Alan. É 3,5. 3,5. 10 vezes 64, 180, 3,5. Do mesmo jeito a gente faz com o outro, ó. 10 vezes 32, dividido por 151, vai dar 2,1. Então, tudo é grama, tá? 2,1, vou guardando aqui. Faço a mesma coisa para a última massa. 333. A quantidade que nós temos aqui também é 64, né? 64 oxigênios. E aqui a amostra de 10 gramas. E aqui é zero. Tem que esse menino não se aquieta, não. Só pode ser meu filho mesmo. O DNA não mente. 1,92 ou 1,9. Vamos botar 92, né? E aí? A amostra da dipirona quem é? É a 3. Ela tem a maior massa? Não, né? Maior massa nós vimos aqui no ácido acetilsalicílico, né? Tá em falso aqui. Agora vamos lá. As amostras de ácido acetilsalicílico e dipirona 1 e 3 apresentam o mesmo número de mols? Como é que eu vejo se apresenta o mesmo número de mols? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou pegar a quantidade que eu tenho de cada um, né? Não é verdade? Então, se eu tenho aí 16 de oxigênio, né? Então, eu vejo a quantidade que eu tenho de amostra. Ou eu pego essa quantidade que eu tenho 16 e vejo a massa que tem. Porque se é o oxigênio que eu quero saber, vou colocar bem aqui, tá? Se é do oxigênio, a gente tem a massa atômica dele. Do oxigênio, deixa eu apagar esse 2 aqui, tá? 16 gramas por mol. Porque senão eu teria que multiplicar por 2, né? Aí ficaria 32. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão... Apagar esse rabisco aqui. Pronto, então como é que faz? Se ele quer do ácido acetilsalicílico e quer da dipirona. Do ácido acetilsalicílico nós encontramos essa quantidade de oxigênio aqui, ó, né? Ó, 3,5. Então, bora pela ordem. Então, o mol dele, ó, o mol aqui, desse oxigênio, ele corresponde a esses 16 gramas. Não é verdade? Então, vou para a amostra, né? Vou para as amostras aí. A amostra que eu encontrei do ácido acetilsalicílico foi quanto? Foi 3,5.
3,5 gramas. Vou chamar aqui de X. Então, X vai ser 3,5 dividido por 16. X é igual a quanto aqui? 3,5 dividido por 16 dá 0,21 mol, né? Vocês estão ouvindo esse barulho, então? É da minha caneta aqui, viu? Tô moderno, hein? Tô moderno. A gente tem que se modernizar por vocês. Então, 0,21 mols, e ele está dizendo que eles têm o mesmo número de mols, né, de átomos de oxigênio. Então, lá na dipirona, o nosso valor é esse daqui, né, ó. A gente faz uma relação do mesmo jeito, ó. O mol do oxigênio lá, ó, tem 16 gramas. É isso, então, a relação aqui de 1,92, eu vou chamar aqui de X também, tá? Então, esse X aqui vai ser 1,92 dividido por 16. Nós vamos ver esse resultado aqui. 0,12 mols. Eles são diferentes. Eles não são iguais, né? Seria igual se a massa fosse, né, outra relação de massa, consequência. A consequência seria a quantidade de mol a mesma, né? Então, também é falso. Na terceira aqui, e nós temos o gabarito como letra A de aprovados no Enem. Essa daí ela aprovou, minha esposa. Ela disse, olha, tá certo, você dizia A de aprovados no Enem, beleza. Agora, D de danadinho, ela condenou. Eu disse, tá bom, você que manda. Beleza. Se vocês tiverem alguma outra questão, a gente pode discutir em outro dia, tá? Eu vou ter que trabalhar essa parte de radioatividade. A gente vai responder questões também. É bom porque tem alguns cálculos lá que é praticamente esses daqui, né? Esses cálculos estequiométricos. Não vai mudar quase nada. Lembrando a vocês que eu vou deixar esse mesmo material resolvido, com essas questões que eu fiz, o rabisco. E aí vocês... Só um minutinho, por favor, gente. Enquanto eu analiso aqui, recebi aqui uma informação. Peço desculpa. Ah, não, tudo bem. A tia Erla. Voltando aqui para poder ver vocês. Pronto, agora eu vejo vocês. Agora eu tô vendo vocês. Silvia! Sou muito escandaloso. Já me disseram isso. Esse material foi o que eu disponibilizei para vocês na aula de hoje. Lá no CADES. Tá lá no CADES esse slide, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu fiz um resumo dele. Coloquei algumas coisas que no Bernoulli não tem. Fiz essa proeza. Muitas coisas vocês vão lembrar daquela aula que eu tive com o Cris. Deixa eu ver se dá para vocês já visualizarem. Tá escuro, pronto. Aparecia aí? Sim. Eu pedi um reembolso porque me fizeram magro, né? No desenho aí, pedi um reembolso. Mas tudo bem, eu tô tentando perder para ficar desse jeito aí, mas tá difícil. Tá complicado. E agora mais uma espécie de lockdown aí te cuida, cuscuz. Aí tem um exemplozinho, né, de reação nuclear, frente C, módulo 1. Vamos iniciar aqui, não perder tempo, não. Conta um pouco da história, bora ver um pouquinho da história. Aqui é como funciona o raio-x, não sei se alguém já passou por isso. A TV ficou com medo, né? Fica lá, ele manda deitar a gente naquela cama gelada, né? Aí ele sai, te deixa lá e tu fica olhando assim pro teto. Ali é perigoso, é um serviço perigoso, é um trabalho perigoso. Principalmente por esse cara aqui, raio-x, né? Que vocês estão vendo aí a representação dos ossos. Ele não consegue, a gente consegue visualizar os ossos aqui porque ele não vai conseguir ultrapassá-lo, né? Ele não consegue ultrapassar pelo fato do osso ser denso, não tem essa capacidade, né? Inclusive, esse raio é considerado um raio sem massa, assim como o gama que nós conhecemos, né? Então,
para a gente fazer a relação de radioatividade, porque eu quero definir radioatividade, é justamente a instabilidade dos núcleos ou nucleotídeos, né? Aliás, não, professor, desculpa, nucleotídeos é biologia, é que eu estava falando de nucleotídeos na outra turma, desculpa. É nuclídeos, tá? Os nuclídeos que estão instáveis. Então, eu até fiz naquela questão o processo de decaimento, né? A tendência é fazer a liberação ali, nós chamamos de partículas elementares, ou absorver para poder fazer essa estabilidade no seu núcleo. Está relacionado à radioatividade. Tem muito livro, inclusive, que fala que o pai da radioatividade é o Becquerel, né, que é o Henry Becquerel. Só que a gente tem que falar desse cara aqui primeiro, que é o Röntgen. Esse cara foi quem descobriu o raio-x. Fez experimentos, né? Eu estava estudando a fosforescência, assim como o próprio Becquerel. Ele também fez esse processo de estudar a fosforescência de algumas partículas, de alguns compostos. E aí ele conseguiu notar que alguns raios conseguiam impressionar algumas chapas, aquelas que a gente utilizava mesmo para olhar antigamente os eclipses, né? Eclipses do Sol. Pegava aquele raio-x, aquela chapa. Aquilo ali, para quem não sabe, é sulfeto de zinco. Então, ele notou, quando ele voltou, depois do seu dia de trabalho, no dia seguinte, ele notou e viu que essa chapa, ela tinha alguns buracos, parecia que estavam furadas. Só que ele passava a mão aqui e não sentiu esses buracos. Só notou o seguinte, que raios foram capazes de impressionar aquela chapa. Então, ele passou mais ou menos uma semana no escuro, preso, observando aquela ampola onde tinha lá um metal radioativo, né? E aí ele notou a presença desses raios, e como ele impressionado, justamente. Então, ele ficou impressionado com aquilo dali, ficou boquiaberto, ficou abestado com aquilo dali, né, como diz o caboclo, e ficou dias e dias no seu laboratório observando esses raios impressionando as chapas, deixando elas todas cheias de buraquinhos. E aí, como ele não sabia que raio era aquele, ele definiu como sendo um raio-x, e até hoje ficou, né? O Becquerel ficou assim, meio com dor de cotovelo, né? Tá ele aqui, ó. Vocês vão ver um menino gritando, meu Deus. Rapaz, esse menino. Existe essa confusão. Quem é o pai da radioatividade? Röntgen ou Becquerel? O Becquerel, ele trabalhou com a parte de fosforescência. Outra discordância da história. Dizem que foi Becquerel que deu o nome aí dos raios elementares, alfa, beta e gama. Na verdade, segundo, depois eu vou dizer para vocês essas bibliografias que falam sobre isso. Inclusive, eu vou colocar no nosso material do Sala de Aula um PDF que fala sobre Marie Curie. Interessantíssimo, vocês vão gostar. Tá ok? Então, existia essa divergência entre eles, né? Só que eles, no final de tudo, trabalharam para um bem comum, não é? E falando de Curie, a gente fala do casal, né? Que já contei até a história para vocês. O Pierre era que assumia todos os cálculos matemáticos feitos por Marie. Ela não poderia, nos congressos, representar aí a Maria Rosa. Justamente, Maria, eles descobriram, né? Não foi apenas ela, cuidado, os dois descobriram aí a presença desses dois elementos, né? Na verdade, 3. E eu devo dizer para vocês, na questão da evolução, porque quando a gente fala da matéria, naquele tempo lá de Lavoisier, Proust, Dalton, eles não acreditavam que a matéria se dividia, não acreditavam nisso. Só foi ter realmente essa confirmação com a descoberta da radioatividade. Porque, inclusive, vocês lembram muito bem, foi inclusive um e-mail nosso, né? Flash Blenda. Não sei se vocês lembram disso. Esse mineral aí, gente, Marie Curie é a primeira mulher a ganhar Nobel de Química e Física, Vitor. Química e Física, viu? Ela ganhou de Química pelo polônio e Física pelo rádio, né? Então, ela ganhou aí o prêmio de Química e Física. Então, essa pedrinha bonitinha, apagou a luz, ela brilha incandescentemente, né? Justamente porque ela está emanando a sua radiação. Nós não estamos vendo, mas ela está liberando alfa, beta, gama, está liberando todo mundo aí no ambiente. Então, meus amigos aqui, inclusive, foram contaminados. Nossa amiga Marie Curie morreu de leucemia na Primeira Guerra Mundial.
ela andava com pedras de rádio no bolso para fazer raio-x, né, nos soldados que estavam feridos. E aí, com o tempo, ela foi adquirindo essa doença, e aí veio a falecer em função dela, em virtude dela. Inclusive, as suas anotações estão no museu, e essas anotações, inclusive, vão ser retiradas, porque ainda tem a presença desse material radioativo que é o rádio. Para quem não sabe, o rádio é o elemento mais radioativo da face da Terra, é o rádio. Tá lá na família ali dos alcalinos terrosos, mas ele é altamente radioativo. Então, estudaram o Plastic Blender, daqui, como a Maria Rosa falou para a gente, foi retirado o polônio, o urânio e o rádio. Não esqueçam disso. E foi por causa disso que se vinculou aí que a matéria se divide, porque através desse mineral foi dividido aí 3 elementos muito importantes para a nossa vida hoje. Plastic Blender, justamente. Prosseguindo aqui, não podemos deixar de falar do nosso amigo Rutherford. Rutherford ele também participou vigorosamente aí nesse processo da radioatividade, até porque o Rutherford ele utilizou esse processo radioativo, perdão, para poder, inclusive, montar o seu modelo atômico, você sabe disso. Ele foi que definiu a presença dos prótons, lembra disso? Bombardeou uma lâmina finíssima de ouro e houve desvios, né, desses raios alfa, né, isso, os raios positivos, que definiu aí como a carga desse núcleo que ele classificou como próton, não é? Então vem a questão do seu modelo atômico, e aqui tá, foi ele, gente, não foi o Becquerel não, tá? Foi o Rutherford, foi ele que definiu aqui o nome dos raios elementares, alfa, beta e gama, tá? Fez um teste e fez aleatoriamente, né? Ele definiu como sendo alfa, beta e gama, que é o alfabeto grego, e assim como o Roentgen, continuou com esses nomes, né? Justamente porque o nome desse próprio cientista era um nome, como é que eu digo, de muito respeito, né? Naquela época, então, ficou dessa maneira. Deu para lembrar um pouquinho da história, não deu? Tá, eu queria fazer uma aula dessa com um professor de história. Até convidei o Daniel, mas nossos horários nunca batem, né? Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Experimento de Rutherford. Ele colocou aqui um material radioativo, na época, né? Uma caixinha de chumbo. Vocês sabem que o chumbo, ele impede essa propagação radioativa. Colocou anteparos de placa positiva e um outro de negativa. E aqui uma chapa para poder verificar esses desvios, se caso houvesse. Então, quando abri aqui o orifício da caixa, notou que alguns raios desviavam no sentido positivo, outros no sentido negativo e outros que não desviavam, né? Porque ficava cintilante, dava para ter essa referência, né, de visão. Então, ele batizou esses raios, né? As chamadas emissões radioativas, onde ele chamou aí de alfa da carga positiva, ela é mais pesada, né? Justamente por ter a quantidade de massa que se iguala ao hélio, vocês têm que lembrar disso. Então, o alfa é o próprio hélio, né? A carga é a questão da massa em número atômico do hélio. Então, por ele ter essa massa pesada, ele vai ter o menor desvio, né? Então, eu vou até mostrar para vocês a questão de velocidade, né? Essa questão de se ele é capaz de penetrar na nossa pele. Na verdade, não. Ele não consegue, mesmo ele conseguindo se propagar no ar, ele não consegue chegar, passar nem uma folha de papel, se você já conhece a história, né? Menor energia de ionização, isso daí, Pedro. Essa é a relação. Quanto maior a massa, menor energia de ionização. O beta, de carga negativa, ele é mais leve e ele tem um maior desvio, né, em relação aí ao próprio alfa. O beta tem uma velocidade um pouco maior, tá? Ele consegue ultrapassar aí a nossa pele, ele chega... Eu esqueci essa aula de ciências, não sei se a gente chama de epiderme, ou se é hipoderme, eu não sei, eu confundo, tá? Eu confundo. Mas eu vou perguntar para os meus amigos da ciência sobre isso daí. Epiderme, né? O Zé Neto está dizendo para mim, ó, epiderme, obrigado. Então, ele consegue chegar na epiderme, mas não vai causar um mal quanto o nosso amigo gama. Ele não vai causar um mal. Porque o gama, ele é submetido a um campo elétrico. Porque aí eu tenho as cargas positivas e negativas. Eu vi que ele não sofreu nenhuma ação em relação a essas cargas. Então, é sinal de que ele não tem massa.
Só que ele tem uma velocidade absurda. E esse campo magnético dele, ele tem comprimento de ondas pequenos. Esse comprimento de onda pequeno é que faz com que nada... Travou? Travou? Oi. Voltei? Voltou. Valeu. Dificilmente você consegue fazer um processo de reter raios gama 100%. Dificilmente. Você pode aumentar a espessura, você pode tentar fazer uma relação com ligas, ou você pode, enfim, tentar uma maneira de impedir os 100% do bloqueio dele. Eu não entendi. Eu não entendi, linda. Não entendi. Mas tudo bem, deixa pra lá, depois você me explica. Então, dificilmente, foi mal. Dificilmente a gente não vai perder um pouco desse material, e é por isso que é muito perigoso que mulheres grávidas se mantenham próximo ou até mesmo façam algum processo de raio-x, porque não é só o raio-x que vai ser emitido, não é só o raio-x. Não tem como dizer, vai ser só você raio-x que vai lá no braço ou na perna. Não tem como, tá? Esses raios, eles não têm direção nesse sentido. Eles vão ser retirados do núcleo que são estáveis, né? E aí fazem todo esse processo de propagação, e dependendo do seu poder de ionização, eles vão fazer um estrago tremendo. Não é isso? Vou falar do alfa um pouquinho, ó. Eu frisei, tá? Ó, eu coloquei aqui o que interessa pra gente, ó. As partículas alfa, eles possuem 2 prótons e 2 nêutrons, não é isso? Ó, o seu número atômico é 2, a massa é igual a 4, que representa lá o hélio, né? E a sua representação é assim. Lembrando que esse 4 pode estar aqui, não tem problema não, né? Nessa parte de cima aqui, superior. Sempre vai ser A em cima e Z embaixo. A é 4, Z é 2. Né? Então, nós temos essa relação. Olha aí, atualmente, eu achei interessante colocar isso daqui. Ó, a velocidade aproximada é 30 mil quilômetros por segundo. Simples assim, né? Então, ele é baixo poder de penetração justamente porque ele tem uma massa grande, né? Então, veja que ele pode se propagar por centímetros no ar, mas ele não vai conseguir ultrapassar uma folha de papel. Então, no corpo humano, não vai ter nenhum prejuízo, né? Não vai ter nenhum prejuízo no corpo humano. Somente porque ele tem uma massa alta, tá ok? Crianças, não esqueça, esse material eu depositei para vocês lá no CADES. Eu vou botar de novo isso daqui, mas no sala de aula com a aula gravada, tá? Com essa aula gravada. Prosseguindo aí, ó, uma reação, né? O chamado decaimento. Lembre que esse decaimento é justamente a emissão desses raios, né? Então, para esse urânio 238 aqui, ó, ele poder se estabilizar, ele vai fazer um decaimento do tipo alfa. Esse alfa, não esquece, né? Isso daí é o que eu vou mostrar mais na frente, as leis de Soddy, né? Tá vinculada, a primeira lei de Soddy é vinculada ao decaimento alfa. E aí você vai ver que esse urânio se transforma num tório. Falando da filosofia, o meu amigo Charles estava falando aí do elixir da sabedoria, deve ter falado da pedra filosofal. Então, a relação dos filósofos naquela época com a alquimia, né, era chamada transmutação. Era fazer as transformações. Pegar bem que essa calculadora e transformar ela em ouro. Não é possível. É possível eu transformar em outro elemento, como acontece no urânio, que vocês estão vendo aí. Através do decaimento, eu vou transformar esse urânio num tório. E agora esse urânio passa a ser estável. Houve essa modificação na sua matéria. Né? A sua matéria se modificou através do decaimento dessas partículas alfa. Tá? Acontece desse jeito aqui, ou a representação que vocês estão vendo aqui, né? Ó, 238 aqui, na mesma relação do 92, né? O processo é o mesmo aí, tá? Tá ruim, tá, gente? Eu tô ouvindo aqui, tá falhando minha voz, né? Então, aqui vimos a velocidade, né? Vimos que ele não ultrapassa uma folha de papel, então não tem um perigo aparente para o corpo humano. Ah, professor, então quer dizer que o raio alfa não influi nem contribui em nada. Influi sim, contribui sim. Tá? Então, o excesso, né? O excesso, tudo em excesso, crianças. Tudo em excesso pode causar um mal. Então, os radiólogos, se tem alguém aqui querendo ser radiólogo, ele vai estar presente aí na vida deles.
na nossa vida agora, nesse exato momento, nós podemos estar sendo irradiados aí por partículas alfa, beta, gama não, Deus me livre. Mas podemos estar sendo irradiados por essas partículas menos ofensivas à nossa natureza. No nosso celular pode acontecer, o potássio, né, a questão do potássio radioativo. Oi? Esses profissionais que trabalham direto, tipo, eles estão sempre em contato, como você falou, né? No futuro, eles podem vir desenvolver algum problema? Pode, né? Com certeza. Na verdade, é mais fácil do que a gente? Com certeza. Com certeza. E eles têm uma responsabilidade muito grande no sentido de quando, por exemplo, eu tive um acidente, a gente tive que fazer uma radiografia. Então, eles têm que ter um compromisso muito grande com quem vai ser atendido. Porque ele pode, por exemplo, no mínimo de um material para verificar meu braço, minha perna, enfim, ele pode me contaminar, ele pode modificar o meu DNA. Então, o trabalho deles é de suma responsabilidade para com eles mesmos e para com a sociedade. Porque o profissional dessa área, Orleane, você pode observar, eles andam com um crachazinho bem pequenininho, assim, quadradinho, que tem um paninho branco bem no meio. No final do dia, porque tem uns que trabalham 24, 48, depende né? Eles se aposentam mais cedo, com certeza, Pedro. Então, lá naquele paninho, vamos dizer que o médico responsável vai lá pegar o crachá dele e ver. E compara as cores daquele paninho. Ó, se está muito sujo, é porque é sinal de que você recebeu muita radiação. Você vai para casa, você vai passar 48 horas em casa, vai tomar remédios relacionados aí ao sulfato de lítio, né, que em alguns casos ele pode reter alguma relação a material radioativo, e só vai voltar daqui 48 horas. Só que nós vivemos num país e num mundo capitalista. Então, esse pessoal que trabalha 24 horas e folga 48, nas outras 48 que é folga, ele está trabalhando em outro hospital. E, consequentemente, ele está sendo irradiado cada vez mais. Até porque, no pumbrífero, rapaz, a situação é complicada. Pois é. Então, veja só. É complicado. Se você for raciocinar, é um trabalho de muito risco. Né? A tocar é chamada insalubridade, porque tem insalubridade e tem trabalho de risco. São diferentes, tá? Mas em valores eles se equiparam, né? Então por exemplo, vamos dizer que você trabalha num hospital e você ganha aí R$3.000 no teu salário. A tua insalubridade e pela periculosidade do teu trabalho, tu vai ganhar o dobro disso. Então, se você vê um radiólogo dizendo que não tem dinheiro, ele está mentindo. Ganho bem. E se brincar, vive em pouco. Ganho bem e se brincar, vive pouco. Tem que ser muito responsável, tá? Então, a natureza em si é de responsabilidade muito grande. Né? É justamente, Pedro, a insalubridade. O beta, né? Aí o Beckel vai entrar, tá? Aqui eu tenho que dar os créditos pro Beckel. Eu não gosto muito dele, não, tá? Eu sou muito fã dele, não. Mas o Beckel, ele vai entrar pela questão aqui da partícula beta. O beta é o mesmo elétron, tá? Se você for ver, a relação deles é do mesmo elétron. Inclusive, o J.J. Thomson fez a relação em função disso, né, pela questão do elétron. Então, o beta está vinculado com características, né, com velocidades e por ter carga negativa, né? Nós vimos que ele inclusive falou lá no seu modelo atômico que era o pudim de passas onde os elétrons estavam incrustados, né? Eram as passas propriamente dita no pudim, não é? Só que a gente vai ver que não é tão bonitinho assim, porque tinha a questão do fator de como é que esses elétrons surgiam, né? Como surgiam esses elétrons? Saíram do nada, né? Eles saíram ali do pudim? Não saíram do nada. Esses elétrons, gente, eles são justamente os beta, os raios beta que são liberados do núcleo para manter a sua estabilidade. Então, tem essa relação de Beckel, eu tenho que bater palma para ele, tá? Isso daí eu não posso dizer que ele está errado, não, está correto, tá? Então, na questão da penetrabilidade, vamos ver que ele consegue chegar até 2 centímetros, vocês estão vendo aí? Chega até 2 centímetros,
né, que é justamente o que o João Neto falou para mim, que é a epiderme, né, chega na epiderme, não vai te causar tanto problema, mas como eu falei, o excesso sim, né, o excesso é capaz de fazer isso, ó. Atualmente, veja só, mais informações sobre partículas, sabemos que elas são bem mais rápidas que as partículas-alvo, sua velocidade é 290 mil quilômetros por segundo, é muito rápido, né? Então, se for trocar em miúdos, é 90% aí da velocidade da luz, que é o que acontece com os raios gama, né? Os raios gama e raio-x, eles viajam à velocidade da luz. Então, ele vai destruir o DNA em fração de segundos, né? É irradiado fração de segundo. Por isso que muda o DNA dos fetos, né? Das mulheres grávidas quando são irradiadas. Então, inclusive, vocês veem hoje na frente das portas lá, as mulheres grávidas com aquele corte, né? Da placa, né? Elas não podem nem se aproximar, porque não tenham a certeza absoluta de que aquele ambiente é capaz de reter esses raios lá. Tá? Principalmente os raios gama. O raio-x eu não digo nem nada, porque o corpo mediano do raio-x é maior. Né? Então, o chumbo segura ele, né? Com bem mais eficácia do que do raios gama. Aqui é o que nós chamamos de na formação do elétron. Como é que o elétron se forma? Quando está ocorrendo, tem a luz vermelha na porta. Isso. E quando aquela luz vermelha acontece, Maria Rosa, acende, sai de perto. Do mesmo jeito do forno micro-ondas. A gente tem mãe de botar o forno micro-ondas lá, né? Bota lá a pizza de ontem, né? Para esquentar para amanhã e fica lá, ó, assim, ó. Olhando o prato girar. Né? A gente não faz isso? Eu faço isso. Erradamente, mas eu faço isso. Porque eu sou que nem a mariposa, não posso ver a luz. Eu quero me queimar. Né? É desse jeito. Então, veja aí, ó. A produção e formação desses elétrons e do próprio beta, veja que aqui é o beta, ó. Tá? Essa daqui é a representação do beta, como se fosse um elétronzinho, a carga aqui, ó. Veja que é nula e aqui é negativo. Então, ela é produzida com a desintegração de um nêutron. Então, esse nêutron vai se desintegrar, e quando ele se desintegra, né, ele libera próton, ele libera aí o nosso amigo beta, né, e vai liberar esse aqui, que tem uma característica parecida com o gama, né, que é chamada antimatéria. Tá? Que eu vou falar disso daí para vocês mais na frente, quando a gente vai falando de fissão e fusão nuclear. Aqui é a desintegração, né, o próton, o elétron, que é o próprio beta, e o neutrino, que é esse que eu acabei de falar para vocês, que é a antimatéria. Tá bom? Então, sai tudo isso daí. Só fazendo uma ressalva para vocês que esse próton só vai sair quando acontece esse procedimento aqui com o nêutron, tá? O nêutron se desintegra, ou ele faz o processo de fissão nuclear, né? Vai fissurar o núcleo, aí esse próton vai sair, né? De qualquer maneira, não tem para onde fugir. Rompeu, né? Quebrou. Então ele vai sair. Que nós sabemos que os elétrons se movimentam, os prótons não, eles permanecem estáticos no núcleo, né? Justamente porque tem a presença dos nêutrons, né? Os nêutrons estão lá impedindo a briga aqui, não brigar não, peraí. Cargas iguais, a tendência é se afastarem. E isso tudo só foi possível, gente, com o nosso amigo Chadwick, que vocês lembram muito bem de Chadwick. Ele é que é o pai dos nêutrons. Foi ele que descobriu os nêutrons em 1932. Ele descobriu os nêutrons, né? Ele foi, inclusive, aluno do nosso amigo Rutherford. Então, através desse estudo é que houve a descoberta dos nêutrons para indicar, por exemplo, esse processo de desintegração dele. Tá aqui uma relação embaixo, né, do processo de um césio aqui, né, ó, césio 137. Vocês lembram do césio 137, não lembra? Aquele negócio lá de Goiânia, né? Que ele sofreu aqui uma desintegração beta, e aqui ele formou o bário. Veja que ele é altamente instável. Ele tem o brilho da morte, o Alan dizendo, Alan, é triste, só que isso é real, né? Então, inclusive, esse césio aí, ele também está vinculado lá em Chernobyl. Lá em Chernobyl, as pessoas lá, a maioria que foram contaminadas, eles morreram de câncer da tireoide. Tireoide, para quem não sabe, é quem controla aí a parte hormonal, né, do nosso corpo. Não é isso? Ela, se está descontrolada, né, à toa que tem a questão do iodo, né? O iodo radioativo, vocês lembram disso, né? Iodo radioativo para poder fazer o processo aí de quem sofre com problemas
a tireoide. Aqui falando dos raios gama, eles são totalmente diferentes, né? Eles não possuem massa, eles não possuem carga, eles não sofrem atração de eletromagnético, não é isso? Não tem essa relação. Eles passam direto mesmo. Seu comprimento de onda são pequenos. Coloquei aqui uns exemplos aqui no lado no quadro, para a gente ver que os comprimentos de onda, veja que esse comprimento de onda é o que estão na região do visível. Lembra que eu falei isso para vocês? Região do visível é o que a gente consegue ver. Então, nós temos aqui a capacidade, né, ó, tem aqui uma unidadezinha onde a gente consegue observar que está entre 10 a 4 e 10 a 6, que é uma frequência, né, uma frequência justamente porque está formando onda, e quando chega aqui não dá mais, né, chegou aqui não dá mais, e é aqui onde se encontra o nosso velho amigo gama, tá, aí a gente não vai ver, inclusive a gente não vê nenhum deles, nem alfa, nem beta, nem gama, todos eles são muito pequenos em relação ao visível, né? Mas a diferença deles entre o raio-x, especificamente do raio alfa para o gama, é justamente seu comprimento de onda e seu poder de penetração está vinculado a esse comprimento de onda. Porque o raio-x tem um comprimento de onda maior e o raio gama tem um comprimento de onda menor. Tá ok? Então tá aí a representação dos seus comprimentos. É muito mais questão de curiosidade. A informação já foi dada para você dizendo isso. A maior penetrabilidade é em função do comprimento de onda. Aqui é mais ou menos um decaimento. Lembrando para vocês, quando estiver falando de fissão e fusão nuclear, o urânio aqui, esse 238, é o mais abundante. Vocês lembram que nós trabalhamos massa molar com abundância dos seus isótopos. Então, o 238, eu tenho em qualquer esquina. Chego no seu Zé, digo, seu Zé, me dê aí 5 pães, 5 quilos de arroz e o urânio 238. Nós temos em qualquer esquina. Dá para fazer isso daí, que é o que acontece, inclusive, com o que nós chamamos de enriquecimento do urânio. O que é enriquecer o urânio? É transformar ele num 238 em um 235. O 235 é que é o mortal, é o que forma as bombas, é o que libera mais energia aí nos reatores nucleares, né? Então precisa fazer o chamado enriquecimento. Aqui vocês estão vendo que ocorreu nesse processo um decaimento com a presença de uma partícula alfa, se transformou em um tório, mas foi liberado também um gama. Esse gama aí, crianças, é o que vai aonde? Vai no nosso DNA. É ele que destrói tudo. Né? Então, pessoas que trabalham nessa indústria, que não estão protegidas, não vivem muito tempo para contar a história. Né? E se viverem, eles vão ter doenças como o câncer e vão passar essa doença geneticamente para os seus descendentes. Né? O que aconteceu lá no Japão, todo mundo conhece. Então, até hoje, tem muitas pessoas lá que têm problemas de câncer familiar, né? Justamente porque o DNA da família foi mudado em função aí da energia liberada por esses raios. Tem mais um exemplo aí, o césio, né? Note que também a liberação do gama. Então, nós temos aí a chamada penetrabilidade de cada um. Folha de papel, ó. O alfa, nem tchum. O alfa, nem tchum. Né? Beta, já era também. Né? Ó, passou aqui o papel, mas não chega aqui no chumbo. Né? Passou aqui bem fininho, mas chegou nessa placa aqui, não dá mais. Agora, o meu amigo gama não tem essa. Né? Ó, a chapa de 15 centímetros, né? Ó. Mesmo assim, ela passou. Né? Ó. E aqui com a espessurazinha, mesmo assim aqui, é porque não tem mais a frequência, mas a possibilidade de impedir é muito pouca. Tá? Tem um material muito caro, gente. A gente fala de chumbo, mas um material que é capaz de impedir é o ósmio. Vocês lembram o seguinte, quando a gente fala de propriedades químicas, os materiais mais densos, os elementos mais densos, estão no meio da tabela. Então, na tabela, se estão lá para baixo, né, ó, nas famílias, e nos períodos mais por cento, eles são os mais densos. Só que ele é muito caro. É que nem quando eu trabalho com vocês na parte, não vai ser eu, não, vai ser o dos anjos. Eu trabalho com vocês na parte de eletroquímica quando eu falo de metal de sacrifício. O melhor metal de sacrifício, sabe qual é? É o lítio. Só que a gente utiliza o magnésio, porque o magnésio é mais barato e o magnésio é mais abundante, é mais fácil de encontrar. Então tem muito
a ver com essa relação de abundância, né? E pelo valor comercial de cada um. Primeira lei de Sod. Não esquece, falou de primeira lei, emissão de raios alfa. Nós temos aqui a relação entre um elemento químico qualquer. Aqui é a massa e aqui é o número atômico, né? Então, o processo aqui é aquele que eu mostrei já na nossa primeira aula. E vou relembrar para vocês isso daqui sempre. A é igual a Z mais N, né? Ó, relembrar sempre isso, que é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Onde a gente vai pegar o A e vai sempre fazer o processo de subtrair da massa e do número atômico. Não vão somar, não, pelo amor de Deus. Tá? É uma subtração. Esse é o processo aí da primeira lei de Sod. Então, ó, um núcleo atômico, ao emitir uma partícula alfa, forma um novo núcleo com 2 nêutrons e 2 prótons, a menos que o núcleo original, porque nós estamos fazendo um processo de subtração. Tá bom? Já na segunda lei, que já tem um novo nomezinho, né? Fajans e Russell. Esses caras aqui, eles aproveitaram um pouquinho da teoria, né? Para poder fazer seu nome na história, né? Então, a gente volta para o Césio. A gente vai ver, inclusive, aqui nesse gráfico, os períodos, ó, sexto período, família 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem um Césio, tem um bário, tem um lantanídeo, tem um sério e tem um protássio aqui. Então, nós estamos dentro dos radioativos aí, né? Esses caras todos são radioativos. Só que aqui no bário, você vê que no decaimento, ó, né, o decaiu lá em cima, ó, com a partícula beta, né, ou elétron, como queiram, tá? Não se enganem, tá? Falou de beta, tô falando de elétron. Aqui você nota que houve a conservação da sua massa. E o seu número atômico, houve um aumento. Aí a gente se engana bem aqui, ó. Pelo sinal negativo. Esse sinal negativo aí, gente, é a carga, tá? É a carga do elétron. O elétron é negativo. Então, quando você for fazer a relação dos números atômicos, você não vai poder subtrair isso daqui, não. Não é uma subtração. Ele não está dizendo para você pegar esse valor e subtrair de menos 1, não. Pelo amor de Deus. Aí é justamente uma soma. Você está somando as suas massas. Porque lá em cima não houve alteração. Continua a mesma. Isso é o decaimento beta. Né? Então, houve essa transformação. Ele saiu aqui do césio para o bário com essa emissão beta. Né? Permaneceu com a massa de 137, só mudou o número atômico aqui, porque nós fizemos esse processo de decaimento. Então, a relação é a mesma, como eu falei para vocês, ó, só não esquecer disso aqui. Z mais 1, não é Z menos 1, não é Z menos 1. Tá errado fazer isso, ó. Z menos 1 tá errado. Muito cuidado com o positron. Que é o positron, professor. O positron é um beta positivo. O positron é um beta positivo. Não é mais negativo como eu estou vendo aqui, não. Ele vai ser positivo. Se eu for fazer aí a regra de Sod de Fajans-Russell com positron, professor, o que é que eu faço agora? Eu vou continuar somando lá embaixo? Negativo. Aqui você vai subtrair. Você vai fazer a subtração aqui. Porque aqui é um positron. Se é positron, você não vai somar, você vai subtrair. É um beta positivo, tá? É o chamado antielétron, ok? Então, muito cuidado, tá? Com positron. Vamos para a cinética. Será que dá tempo? Falta 2 minutos. Hoje o negócio deu ruim, né? Período de semidesintegração ou meia-vida, né? Ó, que é justamente aqui, eu tenho uma quantidade de partículas, né? Que vai passar por um processo e ela vai decaindo, né? A metade, né? Em função do tempo, né? Isso, ó. Aí mais aqui, mais uma metadezinha, né? Até essa relação final. Lembrando que aqui eu estou falando de partículas. Então, isso aqui são os períodos de meia-vida que indicam o decaimento, né? Pela metade, né? Durante o tempo. Não é? Então, eu posso fazer essa relação em porcentagem de massa, e matematicamente falando, isso é possível. Nós temos as formulazinhas que vai mostrar aqui embaixo, né? Ó, onde eu tenho essa quantidade de átomos, que eu quero saber quantos átomos tem em 300 anos de um determinado elemento, não é isso? Posso fazer a relação com massa, quero saber quanto de massa existe esse elemento
em função do tempo, e posso fazer o cálculo do tempo, ó. Lembrando que esse tempo aqui, ó, é o experimental. Como assim? Eu vou querer saber quanto é que eu tenho de massa. Inclusive, eu tenho uma questão falando de Marie Curie. Eu quero saber quanto é que eu tenho de polônio na roupa de Marie Curie daqui a 200 anos. Então, 200 anos é o tempo que eu quero saber. Porque esse P aqui, ó, é o tempo de uma meia vida. Esse P aqui, ó, é tempo de uma meia vida. Esse uma meia vida é a quantidade de tempo que ele vai desintegrar a metade. Por exemplo, o Césio, ele tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Então, de 30 em 30 anos, ele vai perdendo metade da sua massa, metade da sua composição aí atômica. Ele vai perdendo a sua massa de 30 em 30 anos. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, houve a modificação no sarcófago lá na usina nuclear de Chernobyl, porque passou 30 anos, né? Então, foi metade. Mexeram no sarcófago do primeiro que aconteceu, do acidente, fizeram mais moderno. Daqui a 30 anos vão fazer o mesmo processo. Porque a meia-vida total do Césio é aí, cortando por baixo, 5 mil anos. Então, essa história lá de Chernobyl vai durar por muito tempo, né? Vai passar ainda por muito tempo para muita gente. Então, vamos lá. Ah, mas tem um também que o nosso livro não fala, que é chamado intensidade radioativa, que é isso daqui, ó. Intensidade radioativa, ela é muito trabalhada, gente, com a questão dos fósseis, né? Lá naquele processo lá do carbono 14. Então, essa intensidade, ela segue um padrão chamado proporção. Então, nas questões, eu vou trazer umas questões diferentes para vocês, tipo IME e ITA, para a gente ver o nível em relação à cinética aí de meia-vida, de semidesintegração. Então, ele vai te dar uma proporção e vai querer saber quanto tempo um fóssil viveu, né? Muito mais a questão da datação do carbono 14. Embora, se vocês perguntarem para a tia ela vai dizer que isso daí é obsoleto, né? Já não se usa. Vocês sabem que ela é formada em arqueologia, né? Então, ela tem essa propriedade para falar sobre isso. Então, ela diz para mim, inclusive, que isso daí é obsoleto. Tem outras maneiras de se verificar aí a datação dos fósseis, que são mais práticos, obviamente. Eu não vou precisar cair no cálculo de logaritmo, vocês adoram logaritmo, né? Então, preciso trabalhar com logaritmo para calcular isso daqui. Logaritmo e ln aqui é o que mais tem, tá? Minha aula acabou, não foi? Mas só para concluir, essa partezinha do decaimento, né, ó, vamos considerar aí 100 gramas de urânio 238, passar numa meia-vida que restaram 50 gramas, depois mais uma meia-vida terão 25, porque vai sempre sendo a metade. Vocês viram que aqui o 100%, ó, ele tem esse decaimento, ó, 50, aí foi metade, 25, aí foi mais, aí um meio, né, um quarto, um oitavo, então está relacionado dessa maneira, e lembrando que tudo aqui é questão de porcentagem em massa, né, então quer dizer aqui que eu tenho cerca de 6,25 gramas desse elemento nesse tempo aqui, né, ó, nesse tempo aqui, no caso, nesse tempo, né, então é a relação do que é consumido durante o tempo. Lembrando que é só a metade. Sempre a metade. Chegou na metade, vai para outra metade. E assim nós trabalhamos com esse processo de decaimento. Tá? Eu vou parar aqui porque eu acredito que já tem professor na área aí, né? Já tem professor na área aí. Vou deixar o professor ficar com vocês também. Não posso ser egoísta, não, né? Se bem que eu poderia passar o dia todo com vocês. Não sei se vocês iam aguentar. Não sei se vocês me aguentariam. Mas eu tenho essa vontade. Quem sabe um dia o X já tá me despachando. Mas o X mudou demais. Vocês estão vendo aí? Vocês são testemunho de que o X já tá me despachando. Tá me dando tchau. Tudo bem, X. Tomara que o Christian entre agora e mande tu ler. Aí me expulsando. Não, eu vou jogar essa praga em ti. Eu que digo que foi excelente, PH, porque a presença de vocês me deixa muito alegre. Um abraço, gente. Fiquem todos em paz. E saibam onde me procurar, viu? Se precisarem, pode mandar o zap por alguma questão, alguma dúvida, algum questionamento, enfim. Se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Um abraço. Façam essas questões aí, que na próxima aula eu volto com elas. E a gente vai desenvolver ainda a reações 2, né? Reações radioativas 2, que é fissão e fusão nuclear.
Um abraço. Valeu, grande Eclis.